Então, pessoal, agora eu quero trazer para vocês alguns dados de mercado para vocês verem o quanto que o e-commerce é um setor importante e que você deve investir no e-commerce nesse momento. A rota global do e-commerce, eu gosto de mostrar esse slide porque ele mostra a evolução do e-commerce e você vai conseguir ter noção no seu estado, na sua região, como que está, em que nível de maturidade que ele está naquele momento. Então nós começamos lá atrás com entretenimento, depois a gente passou a consumir online turismo, né? Compra de passagens aéreas, reservas de um hotel. Depois lá em 2004, 2002 foi a vez dos eletrônicos, né? Teve um período que a gente comprava só livros. Aí depois vieram os bens duráveis, que são os eletrônicos, as câmeras digitais, computadores, eletroportáteis. E depois teve uma fase ali em torno de 2010 que começaram os bens não duráveis. Já começou a ter compra de produto de moda, perfumaria, bebidas. E atualmente nós estamos na fase de maturidade do e-commerce brasileiro, onde o consumidor pede frutas, verduras, faz compra de supermercado, que são bens perecíveis, né? Já estamos fazendo isso pelo e-commerce. Então, por que eu trago isso? Porque você pode estar pensando num e-commerce ou num negócio em geral para montar na sua região e é algo que vai vender produto perecível, mas o mercado como um todo dessa região ainda não está vamos dizer assim, nessa vibe do perecível, né? O consumidor ainda não faz esse tipo de compra, ainda se sente inseguro. Aí ou você decide a ser o primeiro a fazer e aí ter um trabalho de ensinar as pessoas, de quebrar as barreiras, né? Porque essas pessoas não compram, tem um motivo. E aí você precisa encontrar esse motivo e informar por que eles devem comprar contigo. Ou então, se ele já está maduro, você fica mais tranquilo de entrar, mas por outro lado você sabe que vai ter um pouco mais de concorrência. E o tamanho do mercado? Olha só, os maiores e-commerces, os maiores mercados de e-commerce no mundo em 2020. Enquanto que o Brasil faturou 15,7 bilhões, que dá ali 80,7 bilhões de reais, né? Esses valores são em dólares. Os Estados Unidos faturaram 420 bilhões, 419,9. A China faturou 1 trilhão só com e-commerce. No ano passado, para você ter uma ideia, a China bateu o recorde, foi a primeira vez que um país vendeu mais online do que no varejo físico. Enquanto que assim, a média dos países é 4%, em alguns países da Europa mais avançados chegam a 15%, 16%. A China em 2020 bateu 51% das vendas, de todas as vendas do varejo chinês foram através da internet. E a gente vai chegar lá. Esse é mais um motivo pelo qual você tem que entrar no e-commerce. O varejo físico ele nunca vai acabar, mas ele está se transformando e o online está tomando força. As pessoas hoje com a pandemia estão comprando online pela internet. E se você não está ou não permite que o seu cliente compre online, você está perdendo. Olha aqui os dados, né? O crescimento ao longo dos últimos 10 anos no Brasil, né? O ano passado bateu o recorde, 87 bilhões, mas já vem numa crescente. E para você ter uma ideia da dimensão disso, 2020 comparado com 2019, o aumento foi de 41%. É muita coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês em relação à moda. O ano passado o setor de moda no varejo físico, o aumento em relação foi irrisório em relação a 2019. E já no e-commerce, né, foi um valor muito expressivo. Essa é uma métrica que eu costumo acompanhar como gestor de e-commerce. Então eu fico monitorando quanto que o mercado está crescendo de um ano para o outro e o quanto que eu cresci, né? Se a minha empresa está crescendo, porque às vezes eu estou fazendo milhões de vendas, estou feliz da vida porque eu estou crescendo bastante, mas se o mercado estiver crescendo muito mais, significa que eu ainda tenho possibilidade de crescer. Então é muito importante que você olhe para o mercado e depois veja
se você está acompanhando o mercado, se você está superando, enfim. Agora, o que é o grande motivador, né? O número de pedidos, porque as pessoas estão fazendo cada vez mais pedidos de comida, pedindo de supermercado. Isso gera mais recorrência, então o supermercado você pede toda hora, né? Toda semana, às vezes mais de uma vez por semana. Então isso faz com que a quantidade de pedidos aumente, consequentemente o faturamento do e-commerce aumente também. Já a relação de novos consumidores, o ano passado, para vocês terem uma ideia, foram 13 milhões de novos consumidores online. Enquanto que em 2019 a variação, né, de um ano para o outro foi 6%, 2020 variou 29%. Se eu não me engano, em 2019 o número de novos consumidores foi 10 milhões e o ano passado a gente já bateu 13 milhões. Imagina, 13 milhões de pessoas que nunca compraram pela internet e experimentaram a primeira vez. Eu falo que isso aconteceu de fato porque eu vivi isso na prática. Quando começou a pandemia, a gente fechou todas as nossas lojas físicas e os clientes queriam comprar. Alguns deles ainda continuaram com medo de comprar online, que não tinham a habilidade. Pediram para nossas vendedoras, quando eu trabalhava na água de coco ainda. Aí as vendedoras faziam o carrinho, mandavam para o cliente só para ele pagar. Mas vários clientes fizeram a sua primeira compra online. E hoje, eu até analisando assim, eu percebi que muitos deles já mudaram o comportamento de compra. Eles não compravam online, compraram a primeira vez e a partir daí não compram mais na loja física, só compram através do site. E aqui agora eu vou falar para vocês do ticket médio, né? Então no Brasil, o ticket médio é mais ou menos o valor da compra, né? O ticket é o valor do pedido. Então a gente oscila ali de 418 a 430, né? Nos últimos 5 anos, mas o ano passado bateu 452, que foi um valor interessante. E isso é bom já para você dar uma monitorada, para você saber como é que você está em relação ao mercado. Então, se o seu concorrente consegue fazer com que as pessoas comprem mais ou comprem valores elevados e você não está conseguindo, aí você, né, vai fazer um trabalho interno para conseguir. E já no outro gráfico aqui mostra a quantidade de pedidos, né, o quanto que aumentou. E o crescimento, né? Olha só o crescimento por região. Aqui a região sudeste continuou aumentando, mas aumentou só 30%. E o nordeste aumentou 100%, dobrou de tamanho. Enquanto que em 2019 faturou 18 milhões, no ano passado faturou 31 milhões. É muita coisa, né? E aqui em relação aos números de novos consumidores, olha o percentual de consumidores que eram novos, né? De todos esses clientes novos, eles representam 23% do total. 1/5 de todo mundo que comprou online no ano passado nunca tinha comprado pela internet. E assim como tem as pessoas que nunca compraram pela internet, você, né, a sua empresa nunca vendeu pela internet. Você pode ter um varejo aí que não vende, não tem e-commerce, e aí queira fazer, ou você, né, já está com o projeto todo montado e quer tirar do papel. Então, olha, eu trago esses números para vocês verem o quanto que o mercado de e-commerce é grande e ele tem muito potencial de crescimento ainda. Agora que a gente começou a vender produtos perecíveis, isso vai evoluir demais. Então, daqui a pouco vai ter um outro setor que não estava no e-commerce que vai entrar. Então não fique de fora, use esses números não para te assustar, para achar, olha, o mercado está saturado, eu não vou entrar porque já tem gente demais. Muito pelo contrário, o mercado tem muita gente, mas ainda tem muita empresa amadora fazendo um trabalho que não é legal, né? O cliente faz uma pergunta, a empresa não responde, o cliente quer comprar, as empresas, o site não funciona direito, então assim... Se você faz um projeto legal, atende esse cliente legal, não tem como dar errado, né? E se você fizer o curso direitinho, colocar tudo em prática,
você vai ver que vai colher os frutos, você vai ter um e-commerce de sucesso, com certeza.